Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato instante para o mundo todo pelo link rbatv.dol.com.br, ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, DOL, dol.com.br, ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, na Noruega, em toda a Europa, no Líbano, na África, no Azerbaijão, em Perth, na Austrália e em toda a América do Sul, lógico. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando a respeito. Esse nosso programa também tem um apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, tanto por cirurgia, por clínica, por neurointervenção, comandada pelos doutores Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje. Hoje o programa é mega importante, porque o nosso convidado é o professor doutor Antônio Carlos Rosário Valinotto. O Antônio Valinotto, eu poderia citar só um item, ele é professor titular da Universidade Federal do Pará. Mas eu vou comentar os outros. Ele tem mestrado em genética, doutorado em biologia das doenças infecciosas, ele é coordenador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, ele é orientador, eu coloquei aqui porque é um montão, de uma grande quantidade de teses de mestrado e de doutorado, porque ele tem uma grande quantidade de pesquisas em atividade, certo? E eu tenho um certo orgulho de ser o médico dele, porque eu preciso mantê-lo vivo mais uns 50, 60 anos, porque esse tipo de gente que faz pesquisa no nosso país tem que ser mantido na melhor qualidade de vida. Amém, professor, que assim seja. Antônio, vou te chamar de Antônio, claro, tá? Pela nossa amizade. Sim, claro. Professor Antônio Valinotto. Antônio, começando... Eu te convidei para falar essas coisas que a gente vai comentar agora, mas deixa eu só fazer um comentário inicial sobre o vírus HTLV1. Em 82, quando eu comecei a fazer mestrado, começou a AIDS no mundo. E lá, naquela época eu morava em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, como a minha tese de mestrado era relacionada à leptospirose, eu convivia com o pessoal das doenças infecciosas. E tinha uma dúvida enorme qual era o vírus da AIDS. Alguns diziam que era um HTLV1 e alguns diziam que era o HTLV2. Como a primeira pergunta que eu vou fazer para ti é, me explica o que é o HTLV? Aproveita e comenta isso para mim. E obrigado mesmo, Antônio. Ok, professor, muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade. É sempre muito importante a gente poder divulgar um pouco mais do que a gente faz dentro da universidade, e o seu programa é um exemplo disso. Então, muito obrigado pela oportunidade. De fato, é importante a gente colocar que o HTLV, ele é um retrovírus da mesma família do HIV. Antes disso, todo mundo pergunta o que é um retrovírus. Tá certo. O retrovírus é um vírus que tem como característica a presença de um material genético de RNA. RNA. Só que quando este vírus infecta uma célula hospedeira, ele é capaz de converter esse RNA em DNA, e este DNA ele é inserido dentro do genoma da célula hospedeira. Então, esta é a característica dos retrovírus. Por que retro? Porque eles são capazes de fazer essa conversão de RNA em DNA. Certo. Ok? Então, o HTLV, ele foi o primeiro retrovírus a infectar humanos a ser descoberto, isso em 1980. Né? Em 80 ele foi isolado pelo grupo do Dr. Robert Gallo, dos Estados Unidos, e no ano seguinte, em 81, 82, foi isolado um segundo retrovírus, que ele chamou de HTLV2.
Então, nesse momento, nós tínhamos HTLV1 e HTLV2. Nós não tínhamos HIV. O HIV surge mais ou menos no final de 82 para 83. Certo. E aí houve uma grande polêmica que levou a essa questão da nomenclatura. Porque o Dr. Robert Gallo trabalhava no isolamento deste novo retrovírus em amostras de pacientes que eram infectados com HTLV. E isso fez ele ter dificuldade de identificar de que seria um novo retrovírus. Que o HIV seria o novo. Que era, exatamente. E o Luc Montagnier, na França, paralelamente, identifica, então, esse novo retrovírus, que ele chamou de LAV, não era nem HIV. E o Robert Gallo chama ele de HTLV3. Em seguida, se denomina... se identifica que, na verdade, era o mesmo vírus e que não era um HTLV, e sim um vírus de imunodeficiência, que causava imunodeficiência, e passou a ser chamado de HIV. Certo. Né? O que é importante a gente saber, professor, HTLV não é HIV. Certo. Primeira coisa importante. Infelizmente, há essa confusão ainda. Né? E o fato do HIV ter causado todo o impacto de saúde social que nós vivenciamos com a pandemia, isso fez com que o HTLV fosse negligenciado. E assim é até hoje. Então, muito se sabe de HIV e pouco se sabe de HTLV. Certo. Então, agora me comenta. Já comentaste quando foi descoberto, né? Começou com o Gallo. Isso provoca doença. Que doenças e como transmite, hein? A grande maioria das pessoas infectadas com HTLV do tipo 1 permanecem no que a gente chama de infecção assintomática. Não tem quadro clínico. Porém, o HTLV1 ele pode sim causar uma leucemia, que é chamada de leucemia de células T do adulto, pode causar uma doença neurológica neurodegenerativa, chamada de RAM, mielopatia associada ao HTLV, muito comum no nosso estado, é importante dizer isso. Né? Nós temos vários casos de pacientes com RAM aqui no Pará, aqui em Belém. E nós temos... Neuropatia. É uma neuropatia. É uma doença neurológica neurodegenerativa. Ela leva o indivíduo a uma cadeira de rodas, se não tiver um acompanhamento, um tratamento para minimizar, para frear um pouco essa questão dos sintomas. Puxa. E nós temos outras doenças de cunho inflamatório que também podem aparecer em pacientes portadores do HTLV1, né, como uma uveíte, artrite. Agora, o que é importante, professor, é que durante muito tempo se imaginava que o HTLV2 não tinha nenhum impacto em questões de saúde. Nosso grupo sempre questionou isso. E hoje, estou trazendo essa informação para o senhor, para o seu programa. Hoje nós temos alguns casos aqui em Belém de pessoas com HTLV2 que apresentam manifestação reumatológica, fibromialgia. Então, nós estamos mostrando que o HTLV2 talvez ele tenha, sim, uma importância clínica e ele precisa ser melhor investigado. Puxa, isso é super importante, tá? Eu tinha um amigo, na época do curso de pós-graduação, que ele falava assim, tem uns tipos de câncer que a gente pega. Alguns vírus são capazes de causar... Tem uns tipos de câncer que a gente pega. Né? Me fala, como é a transmissão disso, hein? Então, o HTLV, tanto 1 quanto 2, ele tem a transmissão por via sexual, né, quando o sexo é feito sem preservativo. O aleitamento materno, né, a mãe infectada ela é capaz de transmitir pelo leite, certo. Assim como é capaz também de transmitir por meio do parto, né, e durante a gestação. Durante a gestação um pouco mais difícil de acontecer, mas há relatos. Certo. Né? Mas principalmente pelo aleitamento materno. Né? E por compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, sangue contaminado. As velhas técnicas de transmissão. De transmissão. Né? Transplantes de tecidos ou órgãos de pessoas infectadas, isso também pode ser uma via de transmissão. Quando o indivíduo vai transplantar,
está a pesquisa de HTL no Sim, itemzinho? é indicativo. Tá? O Ministério da Saúde indica que seja feita a triagem para o HTLV, assim como hoje, né, é obrigatória a notificação compulsória do HTLV em gestante, né, durante o pré-natal. Isso foi uma conquista recente. Antônio, no mundo, já que o HTLV começou antes da pesquisa da AIDS, depois a AIDS disparou e o pessoal começou. No mundo, qual a frequência? Já que você estuda muito isso aqui. A frequência de infecção pelo HTLV ela é bastante heterogênea, é muito diversificada no mundo, professor. Você vai encontrar populações onde não há identificação de infecção, mas você encontra outras, como, por exemplo, os aborígenes australianos, com infecção acima de 30% numa população. E muitos deles com doença pulmonar associada à infecção, que é a bronquiectasia. No Brasil, nós temos uma particularidade. Os estados da Bahia, Maranhão e Pará são os 3 com maior número de casos de infecção de HTLV. O Brasil é o país com maior número de absoluto de infecção pelo HTLV. Puxa! E as nossas populações indígenas... Era o que eu ia te perguntar. As nossas populações indígenas têm alta prevalência. Nós dizemos que elas são hiperendêmicas para o HTLV do tipo 2. Nós temos populações com 30%, 35% de infecção pelo tipo 2. Mas é muito. É muito. É muito. Puxa vida. Esse é um vírus antigo, professor. Estima-se que nós, né, a espécie humana, está infectada com esse vírus há pelo menos 40 mil anos. Desde que a gente começou a se distribuir pelo mundo. Exatamente. E é esse fluxo migratório que dispersou o vírus pelo globo. Certo. E demorou para o pessoal, quer dizer, 1980 é ontem, né? Eu já era médico. Eu tenho 45 anos de formado. Exatamente. Pois é. Tem tratamento? Tem tratamento para os sintomas. Sintomas. Né? Por exemplo, para quem desenvolve doença neurológica ou mesmo as doenças inflamatórias, né, os corticoides são das medicações recomendadas. Né? Mas tu está tratando o sintoma. Não tem como cura. Não tem cura. Uma vez infectado, é infectado para a vida toda. Certo. Infelizmente, nós ainda não temos cura para a infecção. E vacina? Também não. Existem 2 estudos no mundo sendo realizados, ambos nos Estados Unidos, na tentativa de gerar uma vacina para o HTLV. Então está todo mundo tentando? Sim. O grande problema é que nós perdemos muito tempo pelo fato do vírus ser negligenciado. Porque achava-se que apenas 3 a 5% das pessoas infectadas poderiam adoecer. Então, acreditava-se que teria um impacto pequeno em termos de saúde pública. E ele ficou negligenciado. Tipo doença de Chagas também, né? Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. Já o Antônio continua. Antônio, por causa da intimidade que eu tenho com ele, que é meu amigo. O Antônio continua falando do HTLV, que é uma coisa que ninguém sabe e está aí. Já a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos nessa conversa de super informação, super mesmo, porque nós estamos tendo... Esse programa está mostrando alguns fatos inéditos a respeito do HTLV. Inéditos em termos de informação pública. Antônio, estamos conversando com o professor, doutor Antônio Valinotto, professor titular da UFPA. Eu gostava do termo antigo, catedrático. Professor catedrático da UFPA. Antônio, tu que és assim, um pesquisador mor na área de HTLV, e tu estava comentando que não tem vacina, né? Se não tem vacina, não tem cura, a gente trata os sintomas. Isso. Certo? E como eu faço o diagnóstico, hein? Isso é importante, porque para você fazer o diagnóstico da infecção pelo HTLV, você precisa passar por pelo menos 2 etapas de diagnóstico. A primeira é o que nós chamamos de uma triagem. Nós usamos um teste sorológico que detecta a presença de anticorpo contra o vírus. Esse é o primeiro sinal da possível infecção. Se o indivíduo tem um teste positivo na triagem, nós obrigatoriamente precisamos confirmar essa infecção. E nós confirmamos por meio de um outro teste sorológico, que é o que a gente chama de Western blot, ou ainda por um método molecular, onde nós identificamos o material genético do vírus, que é uma PCR. Né? E aí existem várias modalidades dessa metodologia. Mas, assim, é importante que toda vez que se faz um teste de triagem e ele dá positivo, nós precisamos, é obrigatório que seja feita a confirmação. Porque isso tem uma questão social também. O indivíduo ficar com um teste de triagem positivo sem ter a certeza de que é infectado, isso pode ter um impacto psicológico muito grande nesse indivíduo. Então, isso tem um impacto. Eu tive um amigo médico que ele pegou o exame, olhou contra a luz e estava escrito no cantinho positivo. Ele contou para mim que ele não sabia se ele pulava pela janela, se ele se jogava na frente do ônibus. Ele passou um dia, aí chegou na casa dele, jogou lá em cima, disse para a mulher dele, olha o que eu arrumei. Aí ela abriu e disse, o que é que tu arrumaste? Não tem nada aqui. Ele disse, como não tem nada? É que estava lá embaixo. Caso positivo, procure... Sério, foi meu aluno, é médico, foi meu aluno. Essa história ficou célebre por causa dessas dúvidas, dizer eu tenho ou não tenho. Sim. Né? Agora, me diz uma coisa, isso é importante, tu disseste assim, deve existir a 40 mil. Hoje há uma prevalência enorme de fibromialgia. Tem como pensar numa coisa e na outra? Sim. Porque fibromialgia era uma coisa que não se falava há 10 anos atrás. Sim, tem sim. E eu acho que esse é um ponto que nós estamos investigando no laboratório. Né? Nós temos associado ao nosso grupo alguns médicos, reumatologistas, né? E dos nossos objetivos é exatamente fazer uma busca ativa da infecção pelo HTLV em pacientes com fibromialgia, com diagnóstico definitivo de fibromialgia. Certo. E vou lhe contar, nós estamos com um artigo em vias de publicação em que nós descrevemos 4 pacientes com fibromialgia, 2 infectados com HTLV1 e 2 infectados com HTLV2. Com HTLV1, esta associação com fibromialgia já estava na literatura. Certo. Mas com HTLV2 não. É a primeira vez. A primeira descrição, então. É a primeira descrição. Puxa. E isso, tu falaste 2 coisas que me chamaram a atenção. Bahia, Maranhão e aqui, a maior prevalência, nos índios. No índio a doença... do HTLV2, a infecção pelo HTLV2. Pará, Maranhão e Bahia, alta prevalência de HTLV1. E nos índios, HTLV2, levando a doença séria. Não, isso nós não sabemos. Não sabemos. Nós não sabemos porque nós não temos tido a oportunidade de fazer uma investigação clínica nos indígenas infectados. Certo. Aparentemente, não há doença,
mas tem alta prevalência de infecção. Agora, seria muito importante que a gente pudesse fazer um acompanhamento clínico. Puxa vida. Tem que falar para os nossos outros amigos pesquisadores da região, com certeza, né? A importância do diagnóstico vem daí, né? Sim. Com certeza. Então, vamos repetir porque isso é importante. O HTLV1 pode levar a alguns tipos de leucemia, alguns tipos de doenças reumatológicas. E neurológicas. E neurológicas graves. Né? O HTLV2, vocês descobriram agora que tem... Há uma controvérsia, mas nós estamos mostrando que existe relação com fibromialgia e artrite reumatoide também. Nós temos 2 casos de pacientes com artrite reumatoide. Puxa. Precisamos investigar mais. Aquele meu amigo que dizia isso, a gente pega. Está começando a ter razão. Me fala uma coisa. Serviço de laboratório, você que coordena isso aí, como é que faz? Então, diagnóstico de HTLV aqui no nosso estado, você pode fazer pelo menos o processo de triagem inicial em qualquer laboratório de análises clínicas. É possível fazer. Agora, a confirmação, nós fazemos no laboratório de virologia da UFPA. Nós temos a metodologia toda... Não, deixa, informa de novo que isso é mega importante. Qualquer laboratório faz a triagem, sim. Aquela triagem inicial é possível. Qualquer laboratório de análise clínica. Qual é o exame que faz? É um teste de ELISA. Um teste de ELISA. Ou pode ser de quimiluminescência. Essas são as 2 metodologias usadas no Brasil. Como é que eu solicitaria? Pesquisa de anticorpos anti-HTLV1/2. Esse é o método de triagem. Pesquisa de anticorpos anti-HTLV1/2. 2, tá. É assim que se pede? É assim que se pede. Se você quiser fazer uma solicitação mais completa, aí você pode colocar, investigação de infecção pelo HTLV, triagem e confirmação. Aí já está entendido que vai ter que fazer a pesquisa de anticorpo e, se positivar, o teste confirmatório. É só vocês que fazem o confirmatório, por enquanto? Hoje, aqui no Pará, até onde eu conheço, até onde eu sei, nós no laboratório de virologia estamos fazendo tanto o Western blot quanto a PCR. O núcleo de medicina tropical da UFPA também fazia esse diagnóstico. Eu não sei se neste momento eles estão fazendo. Certo. Como é o outro laboratório que pede para vocês, ou alguém tem que ir lá? Não, qualquer pessoa que tenha interesse em saber se tem infecção pode ir até o laboratório de virologia, no campus básico da UFPA, lá no Guamá, com uma solicitação... No ICB, é um prédio anexo. O laboratório de virologia é um prédio anexo ao ICB. Basta chegar com uma requisição de um médico solicitando a investigação que nós fazemos. E é importante dizer que é gratuito, nós não cobramos nada. Era a pergunta que eu ia fazer. Eu sempre gosto de colocar isso porque nós somos um serviço público, né? E os recursos que nós usamos são recursos de projeto nossos, junto ao CNPq, ao Ministério da Saúde. Certo. Isso é mega... o programa hoje está super importante porque nós estamos dando esse tipo de informação que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, professor, se o senhor me permite. As mulheres gestantes. Mulheres gestantes. Elas precisam fazer o teste durante o pré-natal. E hoje tem uma portaria do Ministério que saiu agora dia 6 de fevereiro deste ano, tornando obrigatório não só a testagem... 6 de fevereiro, tem 2 meses. 2 meses, certo. É a portaria 3.148. Torna obrigatória a testagem durante o pré-natal e também a notificação compulsória dessa infecção. Isso não era, imagina que até 2 meses atrás isso não era obrigatório. Dada a importância da transmissão do vírus via aleitamento materno, é importante que esta mãe, ela descubra se é ou não infectada. Porque se for infectada,
o Ministério da Saúde sugere que não haja a amamentação e que seja fornecida, por exemplo, a fórmula láctea. Certo. Puxa, isso é super importante, Antônio. Vocês estão notando na importância da informação. Super importante saber, grávida, mulher grávida hoje tem que fazer teste para o HTLV. Tá? Ela vai no laboratório e depois na UFPA ou pode ir direto? Pode ir direto. Pode ir direto na UFPA, desde que o médico dela solicite. O ginecologista solicite. O ginecologista solicite. Futura mamãe, pelo amor de Deus, faça isso, tá? Porque nós estamos aqui conversando com uma das maiores autoridades deste planeta sobre isso. Imagina, professor. Quem me dera. Não, o mundo ficou... a globalização, né? Agora eu falo para os meus alunos, a gente não tem que ser... Se você estudar, você não vai ser só o melhor médico da Cidade Velha, nem de Belém. Tem que estar no top 10. O Brasil tem grandes pesquisadores na área do HTLV. O Brasil é um país que se destaca mundialmente em termos de pesquisa sobre o HTLV. Não, eu fico orgulhoso toda vez de você ser parte da minha universidade, de eu participar da tua universidade e nós temos esse tipo de produção que vocês têm no ICB. O orgulho é recíproco, professor. Isso causa um orgulho na gente que você nem imagina, tá? O teu aluno vai ser meu aluno. Então, puxa, isso é demais. Antônio, tu sabe que tu tens uma cadeira cativa aqui, né? Obrigado, até professor. Porque é um prazer estar aqui sempre. Vários dos meus convidados foi você que indicou para mim, né? A gente divulga o conhecimento na nossa região. Isso. Momentos finais, eu quero considerações finais e dedica o programa. E você tem cadeira cativa para a hora que quiser, tá? A gente vai voltar para discutir essas coisas. As minhas considerações finais são no sentido de, mais uma vez, fazer o alerta a todas as pessoas que desejam saber se tem infecção, que procurem os serviços de diagnóstico, e em especial as mães, as gestantes, que durante o seu pré-natal façam a testagem do HTLV para evitar uma possível transmissão para os seus recém-nascidos. E eu aproveito e dedico o programa, professor, a todas aquelas pessoas que vivem com HTLV, em especial aquelas que nós atendemos no laboratório. Nós temos hoje um serviço de atendimento à pessoa vivendo com HTLV, o SAPEV, que é um projeto de extensão que está contido dentro do Laboratório de Virologia da UFPA. E dedico também um programa a todos os meus colaboradores, estudantes, professores, os médicos que trabalham voluntariamente conosco nessa busca de melhor entender a infecção pelo HTLV e eu fornecer um serviço de qualidade à população, à nossa sociedade. Então, a eles eu dedico o programa. E, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Eu que te agradeço de você estar aqui, Antônio. Obrigado de verdade. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Esse programa é super importante. Daqui a pouco ele vai estar no nosso canal do YouTube. É só colocar Dr. Eduardo Costa que você chega lá. Tem que colocar o doutor, porque se colocar só Eduardo Costa, vai aparecer um cantor que eu considero de qualidade discutível. Mas tudo bem, todo mundo já brigou comigo por causa disso. Está no canal do YouTube daqui a pouco. Só colocar Dr. Eduardo Costa, tem uma bolinha rubra lá, que é o canal. Esse programa vai estar lá, como todos os programas estão lá. O Antônio dedicou o programa a todos os pacientes e a todos os colaboradores. Então, pessoal, esse programa foi para vocês. Semana que vem a gente volta. Uma semana iluminada para todos. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.